Eu queria retomar essa questão do ateísmo, né? Já que a gente está falando tanto sobre um olhar racional sobre o espiritismo, sobre a vida após a morte, e a gente estava comentando a respeito da lei de causa e efeito, né? Que para nossa mente humana é impossível haver um efeito sem uma causa anterior. Isso fere a nossa lógica. Não que isso não exista, mas assim, a nossa limitação não nos permite compreender um efeito que não haja uma causa anterior. E se nós formos voltando, então você mencionou ali 10 mil anos que nós temos registros, né? 5.500 anos que nós temos registro, 10 mil anos ali a questão do Homo sapiens, e daí 4 bilhões de anos o surgimento da Terra, e se a gente for mais, e bilhões de anos já é uma coisa que já foge muito à nossa compreensão, né? A gente entende conceitualmente o que são 4 bilhões de anos, mas assim, se você ficar uma hora parado, você vai ver o tédio que você tem. Imagina 4 bilhões de anos. A nossa consciência não comporta isso, né? E se a gente voltar, então, 14 bilhões de anos ali, onde há toda a teoria do surgimento do universo, do Big Bang, que, na verdade, há uma falha quer dizer, uma compreensão equivocada sobre a teoria do Big Bang. A maioria das pessoas acha que o Big Bang explica a origem do universo, e não é isso que o Big Bang explica. Ele explica o que houve segundos após o surgimento do universo, que foi essa singularidade ultradensa, concentrada, explodiu, deu origem a todos os astros, que até hoje encontram-se em expansão, e por estarem em expansão cientificamente comprovada, eles têm essa teoria da expansão do universo, mas o Big Bang não explica a causa anterior a essa singularidade, a essa matéria, a esse ponto que existia, que deu origem, que se comprimiu tanto que acabou explodindo. Então, pela ótica espírita, faz sentido para mim que algo superior, uma inteligência superior que foge à nossa compreensão e que vive fora do tempo, até porque o tempo surgiu com o universo, antes disso também não havia o tempo, ele foi criado o tempo, é um conceito que nós não temos assim como nos imaginarmos fora do tempo, mas ele foi algo criado, então algo que vive fora dessa dimensão, dessa quarta dimensão do tempo, criou o universo de uma maneira inteligente e planejada, porque você vê toda a harmonia que existe entre os cosmos, entre as leis que regem o universo, a natureza e tantas coisas, fere muito a minha lógica imaginar que tudo isso foi simplesmente uma criação espontânea, que do nada essa inteligência, esse universo perfeito, com suas leis, surgiu de um momento para o outro, a partir do nada. Isso, para mim, não faz o menor sentido. E a minha pergunta para você era justamente essa. Você que conhece pessoas ateias, que você tem mais conhecimento do ateísmo do que eu, qual que é a teoria mais aceita entre os ateus sobre o surgimento do universo, ou se nesse ponto eles são mais agnósticos, por não conseguirem provar, não discutem isso e fica por isso mesmo? Há dois tipos de ateus. Existe o ateu que diz, eu não consigo entender isso e não acredito que nenhum ser humano conseguirá decifrar isso, portanto não vou me pôr a discutir e tentar entender algo que não está ao alcance de nossa mente. E existe o ateu que, na verdade, arruma alguma explicação e que é uma pretensão completamente arrogante. Por quê? Porque o problema é tão complexo. Eu disse que um dia um aluno me perguntou qual era a definição que eu dava de milagre. Eu disse, milagre é efeito sem causa. Mas essa explicação que eu dou é porque nós temos uma estrutura de pensamento que faz a ligação, faz a conexão entre efeito e causa. Uhum. Para nós, todo efeito tem que ter uma causa anterior. Mas aquela causa anterior também deve ter sido efeito de uma causa que é anterior e você vai voltando e nunca termina. Mas isso é uma estrutura de pensamento nossa. Eu acho melhor afirmar o seguinte: nossa inteligência, no nível que ela está aqui, não permite decifrar os mistérios do universo. E não permite decifrar os mistérios até vistos. Quando eu falei do Immanuel Kant, filósofo que morreu em 1804, que ele dizia que os dois maiores valores da vida dele eram a moral dentro de mim e o céu estrelado acima de mim. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, a moral dentro de mim eu controlo, eu tenho condições de controlar, eu sou um ser humano racional, e o céu estrelado acima de mim é um mistério que eu não consigo desvendar, e não conseguirá, nenhum ser humano conseguirá. Então, nós temos que aceitar isso, porque toda discussão parte de uma premissa, é de que os discutintes, ou aqueles que estão discutindo, têm alguma condição de conhecer.
de afirmar a verdade. Eu diria que você pode botar 100 teorias separadas, 100 pessoas separadas, né, de todas as naturezas, do ateu ao mais crente, tribudinho, de qualquer coisa, todo mundo dará uma explicação e todos, ninguém poderá afirmar que nenhum deles estará sequer perto da compreensão final disso. É inalcançável. O problema nosso é a nossa incapacidade de viver com essa ignorância, com essa impossibilidade intelectual. Talvez daqui a 10 mil anos a ciência tenha evoluído tanto. Hoje, qualquer filósofo, cientista que viveu há 300 anos, quando não havia nem energia elétrica, se ele ressuscitasse e visse tudo que tem hoje, ele diria, meu Deus do céu, eu era um total e completo ignorante em tudo. Então, é um pouco isso. Eu acho que dá para debater, dá para levantar hipóteses, aquela coisa toda a partir do que nós conhecemos. Se você observar todas essas explicações, Big Bang, explosão, tudo isso parte daquilo que nós conhecemos da teoria dos gases, teorias do tempo, teoria do ar, teoria do oxigênio, do hidrogênio, tudo em função do que nós conhecemos. Então, eu confesso a você que um dia eu me desprendi da pretensão de sequer achar que eu possa compreender essas coisas. Então, eu discuto isso assim, sem menor preocupação que esteja certo, e também tem um detalhe, ninguém vai me convencer de que está certo de coisa alguma, porque não está ao nosso alcance. Falta essa humildade, né, de compreender as nossas limitações. Mas você sabe, Pio, essa inquietude é algo positivo também que nos faz, né, questionar e avançar. Não, a discussão é boa. A inquietude é boa. E outra mas coisa... É a mesma inquietude que leva o ser humano, em 250 anos, sair. Quando você pega o Karl Marx, né, que fez toda essa análise aí, o Karl Marx não conheceu o telefone, não conheceu a máquina de escrever, entendeu? Não conheceu o rádio, não conheceu o automóvel. Até conheceu, porque ele morreu em 1883, então ali já tinha alguma coisa, mas não conheceu nada. Então, pera lá, tudo tem que ser analisado no contexto. Não precisa ir longe, 50 anos aí, depois da Segunda Guerra Mundial, quanta coisa que a humanidade inventou, então... E como essa evolução é exponencial, né? Nós não temos a menor noção do que será. E se você colocar isso, a evolução tecnológica numa linha, num gráfico, você vai ver que é uma evolução exponencial, né? Então, os próximos 50 anos também chegam a assustar. Mas você sabe que isso de buscar explicação, você pode até não concordar ou concordar, mas pelo menos existe uma explicação, que nem no espiritismo. Então, há uma causa primária, que é uma inteligência superior, que criou tudo isso que nós acreditamos. Dos ateus, eu perguntei, porque a única explicação de um ateu que me convenceu, assim, olha, pelo menos faz sentido o que ele está falando, não é que, olha, houve criação espontânea do nada, assim, havia o nada e de repente houve algo e esse algo se desenvolveu de uma forma harmônica e inteligente, é que não houve princípio. O princípio é uma concepção nossa, mas o universo ele pode ser infinitamente anterior a tudo que a gente imagina. Então, um infinito do passado. É a mesma história do efeito e causa. Por isso que eu digo para mim, toda explicação é muito leve e sem muita importância. É bom discutir, é bom para exercitar o cérebro, exercitar os neurônios aí, mas para mim é absolutamente impossível achar que alguém encontrou a resposta.